fazer uma pergunta. Você sabe quais são os melhores exercícios para ganhar força e massa muscular? Bom, eu tinha essa dúvida quando eu comecei a treinar e eu não fazia ideia de como responder essa questão. Eu tinha aquela fichinha de treino que o professor da academia montou para mim, mas eu não tinha noção nenhuma de que se eu estava fazendo os melhores exercícios ou os piores possíveis. E com o passar dos anos de treino, principalmente de estudos, eu resolvi essa questão na minha cabeça e é por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo, para que você não tenha mais essa dúvida e possa treinar com mais clareza. Mas claro, antes da gente continuar no vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa sua curtida e principalmente coloca aqui nos comentários a sua dúvida. Eu vou ter o maior prazer de respondê-la, tanto aqui nos comentários quanto futuramente trazendo novos vídeos aqui no canal. Mas sem mais enrolação, vambora pro vídeo. Imagina um bolo de festa. Sabe aquele bolo bonitão, gostoso pra caramba? Ele não é uma coisa homogênea, uma coisa toda misturada, unificada. Não. Esse bolo ele é composto por várias camadas. Tem a massa, tem o recheio, tem a cobertura, talvez tenha uma cereja, um granulado, enfim, são várias camadas para formar o todo que é o bolo. Aí eu te faço outra pergunta. Quais dessas camadas você acha que são as principais do bolo? Será que é aquela cereja? O confete, o granulado? Óbvio que não. O principal desse bolo, sem sombra de dúvidas, é a massa e o recheio. Se você tem alguma dúvida sobre isso, é só você fazer o teste aí na sua casa. Faz um bolo só com a massa e com recheio. Eu tenho certeza que vai ficar delicioso, todo mundo vai gostar de comer, inclusive eu vou adorar comer o seu bolo. Brincadeiras à parte, nesse exemplo dá pra gente perceber que o principal do bolo é a massa e o recheio. E assim como nesse exemplo nós temos algo que é o principal do bolo, no nosso treino é a mesma coisa. A gente tem algo que é o essencial, que é o básico, que é o indispensável, é o mais importante. E no universo de treinos, a gente chama isso de exercícios compostos. Em qualquer programa de treinamento, os exercícios compostos vão ser a rocha sólida, o principal, que vão te trazer os maiores resultados em força e massa muscular. Mas claro, eu não vou jogar essa informação aí na sua cara como se não devesse nenhuma explicação para você. Então vem cá, vamos entender o porquê que os movimentos compostos são os principais em duas etapas. Na primeira etapa, os exercícios compostos, eles trazem os melhores resultados de força e massa muscular porque eles são os melhores para a gente aplicar a sobrecarga progressiva. Já falei de sobrecarga progressiva aqui no canal, dá uma conferida nos vídeos anteriores. Aí você me pergunta, ué, por que os exercícios compostos são melhores para aplicar a sobrecarga progressiva? Então imagine esses dois exemplos aqui. No primeiro exemplo, a gente está falando do agachamento no rack. E no segundo exemplo, a gente está falando da cadeira extensora. Qual desses movimentos você acha que a gente consegue aplicar a sobrecarga progressiva por mais tempo, de maneira mais eficiente e mais rápido? Na cadeira extensora ou no agachamento no rack? A resposta é óbvia, no agachamento no rack. E por que isso acontece? Quanto mais músculos estão envolvidos em qualquer movimento que seja, mais peso a gente consegue utilizar, por mais tempo a gente consegue progredir e de maneira mais rápida a gente consegue aplicar a sobrecarga progressiva. Já em outros movimentos, como no exemplo da cadeira extensora, que está usando apenas o quadríceps, que a gente está movimentando só a articulação do joelho, demora muito mais tempo para a gente conseguir adicionar peso ou repetições, e o tempo que a gente consegue utilizar esse movimento para continuar progredindo, para continuar aplicando a sobrecarga progressiva, é muito menor. E a gente pode usar esse raciocínio para vários outros exercícios, muitos outros cenários. Esse aqui vai ficar muito fácil de entender. Pensa de um lado o levantamento terra e de outro lado a elevação lateral. No levantamento terra, se você começar a fazer ele hoje, daqui 40 anos você ainda vai conseguir adicionar um pouquinho de peso, ainda vai conseguir adicionar aquela repetição a mais. Já na elevação lateral, se você começa a fazer ela hoje, daqui 2 meses você já vai estar se matando para adicionar 1 quilinho que seja, ou uma repetição que seja. E nesses dois exemplos, dá para a gente perceber claramente por que os exercícios compostos
são os reis da sobrecarga progressiva. Mas esse não é o único motivo, e eu falei que tem duas etapas. E a segunda etapa, o segundo motivo do porquê que os exercícios compostos são os que mais desenvolvem força e massa muscular, é a resposta hormonal do nosso corpo quando a gente faz exercícios compostos. Eu acredito que você esteja careca de saber, talvez até literalmente, que alguns hormônios facilitam muito o ganho de força e massa muscular. Um deles é a testosterona. Bom, a galera que está injetando bomba sabe muito bem disso. Mas o que tem a ver os hormônios com os exercícios compostos? É simples. Toda vez que a gente adiciona movimentos compostos no nosso treino, que usam muitos músculos, muita carga, muito peso, nosso corpo tem uma resposta de melhoria da produção hormonal. Inclusive, o nosso corpo aumenta a produção de testosterona. E com isso, a gente consegue desenvolver mais força e massa muscular. Mas vamos desacelerar um pouco, vamos com mais calma. Vamos voltar lá para aquele exemplo do bolo que você fez. Sabe aquele bolo que você fez só com a massa e só com o recheio? Será que esse bolo não ficaria melhor se você adicionasse aquela cerejinha, aquela cobertura, aquele granulado? Com certeza, eu adoraria esse bolo. E a mesma coisa nos nossos treinos. Apesar dos movimentos compostos serem aquela base sólida, a massa e o recheio do bolo, nós também temos os detalhes, também temos aquela cobertura, aquela cereja no treino, que são os movimentos isolados. E qual que é o objetivo dos movimentos isolados? Onde que eles brilham? Onde que eles se destacam? Imagina um exemplo de uma remada. Remada curvada. A remada curvada, sempre que você estiver fazendo, ela vai trabalhar o seu bíceps, o deltóide posterior, a parte de trás dos ombros e praticamente todos os músculos das suas costas. Só que, apesar dela estar trabalhando tudo isso, a ênfase da remada curvada é muito mais para as costas. As costas vão estar trabalhando muito mais do que o bíceps e o deltóide posterior. É aí que entram os movimentos isolados. Para complementar o trabalho da remada e complementar o que faltou de trabalho de bíceps e deltóide posterior, a gente joga um ou outro movimento isolado para deixar o treino fechando com chave de ouro. Por exemplo, para fechar esse trabalho que faltou de bíceps, a gente faz uma rosca direta. E a gente poderia usar isso para vários outros cenários. Um agachamento livre, ele trabalha tudo da cintura para baixo. Panturrilha, glúteo, quadríceps, posterior de coxa. Porém, no agachamento livre, o glúteo e o quadríceps estão trabalhando muito mais do que o posterior de coxa e a panturrilha. E aí a gente adiciona aquele e aquele exercício isolados para que o treino seja completo. Para que assim como o bolo, que só tinha massa e o recheio, ele ficou melhor, ficou mais completo quando a gente adicionou a cobertura e aquela cerejinha, a mesma coisa acontece no nosso treino, que já está ótimo porque tem a base nos movimentos compostos, mas a gente complementa ele com aquilo que faltou nos exercícios isolados. Mas tá, chega de teoria. Vamos para a prática. Como é que eu aplico isso para aumentar os meus resultados no meu treino? Eu gosto de utilizar a técnica do 80-20. Como é que funciona a técnica do 80-20? É simples. 80% do seu treino vai estar baseado nos movimentos compostos, porque a gente sabe que eles são os principais quando o assunto é ganhar força e massa muscular. E os outros 20%, a cerejinha do bolo, a gente dedica aos movimentos isolados. E com essa junção de compostos isolados, a gente vai caminhando para a nossa versão maior e mais forte. Galera, vou ficando por aqui nesse vídeo. Um abraço. Tamo junto. Valeu!